Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da saúde do Centro Universitário Uniopet. Eu me chamo Sueli e estarei com vocês durante esse vídeo. Olá, eu sou Eduarda e hoje falaremos sobre a produção de cortisol e o surgimento do estresse. Olá, eu me chamo Solange, somos acadêmicas do curso de Biomedicina. O assunto de hoje é a correlação entre cortisol e estresse. Você irá aprender como esse hormônio é liberado no seu organismo e até onde o estresse se torna necessário para a nossa sobrevivência. Fique conosco, voltaremos já. Alguma vez você sentiu ou vem sentindo algum sintoma como insônia, irritabilidade, dor nos ombros ou até mesmo uma vontade repentina de comer doces? Cuidado! Esses podem ser alguns dos sinais que indicam que o seu nível de cortisol pode estar alterado. Para compreendermos melhor, vamos entender o que é cortisol e como ele age em nosso organismo. Afinal, o que é cortisol? Cortisol é um hormônio que nós chamamos de hormônio do estresse. É produzido lá nas glândulas suprarrenais e é vital para a nossa sobrevivência. Em uma situação de perigo, a nossa hipófise, que fica no nosso cérebro, ela vai dar um sinal para essas glândulas que irão produzir e liberar o cortisol no nosso organismo. Isso vai gerar uma resposta para esse estímulo que é o do estresse e vai nos ajudar a nos defender nessa situação. Mas o que é estresse? O estresse é um estado emocional que gera tensão em nosso corpo. Ele pode acontecer de duas maneiras, através do estímulo físico ou do estímulo mental. O estímulo físico é aquele causado por uma agressão em nossa forma estrutural, como, por exemplo, exercícios físicos em excesso. Já o mental acontece quando o nosso sistema nervoso central é ativado, em situações onde temos que falar em público, onde brigamos com alguém, ou seja, situações que desagradam de forma geral. Nós podemos dividir o estresse em três fases. A primeira é de alerta, a segunda de adaptação e a terceira de exaustão. Você deve estar pensando, se o estresse é ruim ao meu organismo, o cortisol é o hormônio do mal. Mas não, nada disso. Vamos entender o que são essas fases e o que elas nos causam. E veremos que o estresse não é nosso inimigo. A primeira fase de alerta é a reação do nosso corpo a uma situação perigosa. Nesse momento, nosso organismo reage para nos proteger. E quem causa esses reflexos de proteção é o cortisol. Podemos colocar como exemplos dessas ações o aumento dos nossos batimentos cardíacos, aumento do nível de açúcar no sangue, que serve para dar energia para os músculos trabalharem. A contração do braço, que vai ajudar a oxigenar o tecido, ou seja, nosso corpo será todo preparado para uma possível reação de fuga ou luta. Logo após essa fase, onde temos o pico do estresse, o organismo tende a voltar ao normal, onde a fase de adaptação, onde o problema passou e o corpo volta a relaxar. Além de tudo isso que a gente falou sobre esse hormônio, ele também auxilia na cognição do nosso sistema nervoso e cardiovascular. Ou seja, o seu pico hormonal é lá por volta das 8 horas da manhã e faz com que a gente se sinta mais fortes, mais motivados e ainda mais alertas a qualquer situação no nosso dia a dia. Conforme as horas vão se passando, seus níveis vão diminuindo e vai nos preparar para uma ótima noite de sono. E além do mais, quando associado a outros tipos de hormônio, ele vai aumentar a nossa imunidade, manter nossa pressão arterial e ainda vai melhorar a nossa sensibilidade à dor. Então, nós podemos concluir que o cortisol é um ótimo hormônio e que ele vai nos ajudar no nosso organismo e ele é muito importante para a gente. Chegamos assim à terceira fase do estresse, a de exaustão. Essa sim é preocupante. O estresse é necessário quando acontece de forma branda e pontual, mas muitas vezes ele acaba permanecendo por longos períodos de tempo e a todo momento, como por exemplo excesso de trabalho, trânsito congestionado, problemas financeiros, faz com que os nossos níveis de cortisol não reduzam, nos levando ao estresse constante e podendo até causar o famoso estresse crônico.
Quando chegamos nessa fase, é necessário tomar uma atitude, ou as nossas glândulas serão desgastadas e o nosso organismo entrará em total desequilíbrio, podendo nos causar um tumor e até mesmo risco de morte. Mas não são só as taxas altas de cortisol que fazem mal ao nosso organismo. As taxas baixas também causam enfermidades. O ideal é estar sempre em equilíbrio. Assim, níveis muito alto ou muito baixo de cortisol passam a ser uma disfunção e pode estar relacionado ao nível baixo de cortisol, disfunção das glândulas adrenais, suspensão rápida de alguma medicação que tenha corticoide e sinal de doença de Addison. Quais são os sintomas que a falta do cortisol nos causa? Perda de peso, a falta de apetite, a pressão baixa, desmaio, fadiga e o desejo repentino de comer doces. O que deve ser feito para aumentar o nível de cortisol? Ele é feito através de reposição hormonal, mas se não for necessária a reposição, a dica é aprender a reduzir o estresse da sua vida, como atividades como yoga, meditação, manter 8 horas de sono, uma boa alimentação, contribui para que os níveis de cortisol aumentem. Quando os nossos níveis de cortisol estão alterados, nós chamamos a fase de exaustão, onde o nosso humor estará alterado, nós iremos ter rendimentos insatisfatórios e até mesmo os nossos relacionamentos serão afetados. Os níveis altos de cortisol podem ter duas causas, as patológicas e as não patológicas. As patológicas podem ser físicas ou psicológicas, como, por exemplo, atividades físicas intensas ou de longa duração. Também pode ser causadas pelo uso de medicamentos corticoides, a gravidez e a síndrome de Cushing. Mas, na gravidez, elas são muito importantes para o desenvolvimento pulmonar e cerebral do embrião, causando nenhuma lesão, tanto para a mamãe, tanto para o bebê. Já as não patológicas podem ser causadas pelo câncer de pulmão ou até mesmo a má funcionalidade das glândulas tireoide. Os sintomas para os níveis altos de cortisol podem ser perda de peso, falta de apetite, hipertensão e até mesmo insônia. Agora que já sabemos que níveis altos de cortisol não são bem-vindos, e como a maioria deles é desencadeado por sintomas emocionais, a melhor maneira de amenizar esses sintomas é, sem dúvida, reduzir nosso nível de estresse e ansiedade. Estamos passando por um período difícil causado por essa pandemia. Certamente os níveis de estresse encontram-se fora de controle, mas cabe a cada um de nós procurar maneiras de baixar esses níveis, seja através de terapia, boa alimentação ou simplesmente fazendo atividades que nos tragam prazer, e assim não deixar o nosso corpo adoecer. E a última informação que nos falta é saber como calcular a taxa de cortisol no organismo. Podemos obter através do exame de cortisol. Ele pode ser coletado de 3 maneiras: através da saliva, exame de urina e sangue. Geralmente é feito de manhã e o resultado sai em um dia. E assim chegamos ao final desse vídeo. Esperamos que vocês tenham compreendido a correlação entre o cortisol e o estresse e estejam cuidando dos seus corpos e mentes. Até mais! Quero agradecer em meu nome e em nome das minhas colegas a companhia de vocês e desejamos que a partir de agora você fique em alerta com os cuidados e maneiras adequados de como cuidar dessa fantástica máquina que é o corpo humano. Se você gostou, deixe seu comentário e voltaremos em breve com mais informações.